orar para colocar diante do Senhor esse tempo. Senhor, Deus meu Pai, quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui adorando e exaltando o Teu nome. O Senhor vem estar abençoando, Senhor, essa palavra, que nós vamos estar atentos para ouvir, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor venha estar abençoando também, para que toda distração, Senhor, venha bater retirada em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa falar comigo e com você. A esta altura, os discípulos já tinham vivido algumas coisas ali com o Senhor, passado por várias experiências, caminhando com Jesus, e o que vale, o que importa, o que nos faz crescer em Cristo, e eu acredito estar aqui pregando para a igreja de Cristo nesse tempo, são as experiências que Ele nos dá, as experiências de fé que a gente passa. Então, crendo Jesus mais nos discípulos do que os discípulos neles mesmos, Jesus estava os treinando, os ensinando. Se você volta os primeiros capítulos de Marcos, bem como os primeiros dos outros 3 evangelhos, você vai perceber Jesus preparando os discípulos, a sua igreja, para se levantar e todo aquele movimento de Atos acontecer, até chegar aqui na igreja do século 21. Então eles viveram várias experiências, viveram o temporal de vento, eles viveram e viram endemoniados sendo libertos e transformados, eles viram, presenciaram curas. Pedro teve a sua própria sogra curada, mortos voltando a viver, como o caso da filha de Jairo, uma escola chamada prática. E quem são os discípulos? São aqueles que se renderam a Cristo como você e o segue, ou seja, faz aquilo que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Então, se eu me rendi a Cristo, eu sou um discípulo de Cristo, e Ele está me preparando para viver uma outra fase, para viver o dia de amanhã, para servi-lo melhor, para então fazer a diferença em seu reino. O que conta são as experiências. É tão importante quando eu e você, como nós temos uma resposta num sonho, quando nós temos uma resposta, Deus traz à existência o que não existe para mostrar que Ele está no controle. Quando Ele usa pessoas que não conhecem a nossa história, não conhecem o que está acontecendo, para trazer o ensino, para trazer a direção. Quando Ele fala especificamente, quando a gente passa por uma prova, como os discípulos passaram, ali naquela questão do temporal, da onda batendo no barco, que você pode inclusive ouvir essa mensagem chamada Qual é o seu foco em meio à provação, está lá na nossa plataforma Igreja Batista Fé em Cristo.com. Você consegue ouvir as experiências, porque Ele não nos ensina sim através da letra, mas quando a letra se torna vida, é como a pastora Eliane ministrou aqui a pouco. Se você entrega o dízimo e vê Deus abrindo janelas do céu na sua vida, na sua casa, não há o que duvidar, porque ali houve o que? Uma experiência, houve uma resposta, e essas experiências elas te levam a testemunhar da glória de Deus. Então os discípulos, eles já estavam mais maduros. Eu acredito que você que está me ouvindo agora, a igreja de Cristo, se a gente for fazer uma comparação, desde o dia que você começou a caminhar com Cristo, você deve estar mais maduro, mais experiente. Sim, já viu mais o agir de Jesus na sua vida e de outros nesses tempos, já viu o plano de Deus acontecer na sua vida e na vida de outras pessoas, e isso gerou o que? Maturidade. E quanto mais eu vivo a obra de Deus, quanto mais eu participo, quanto mais eu cresço na minha vida pessoal e espiritual, mais experientes nós vamos ficando em Cristo. E Jesus então, por diversas vezes, sentou com os seus discípulos para ensinar. Falou sobre vários assuntos, aquilo que tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Está lá naquele sermão da montanha que você confere detalhadamente no Evangelho de Mateus, mais precisamente. Mas o ensino de Jesus também se dava em demonstração.
ele fazia, ele orava para que os discípulos pudessem ver Jesus orando, ver Jesus fazendo, ver o Pai respondendo. Mas também tinha um momento da prática, aonde Jesus já não estaria mais com eles naquele momento X, para que eles pudessem praticar, responder. Jesus tentou fazer isso no barco, ele ficou dormindo, mas aí o pessoal foi lá e chamou porque não deram conta. Aí Jesus pensou assim: eu vou buscar uma aula mais prática ainda. Então a gente está aqui em Marcos, no capítulo 6, porque discípulo gera outro discípulo. E como que a gente faz isso? Evangelizando, indo. E no ano da frutificação nós precisamos ir, nós temos que tomar isso para a nossa vida. Nós somos discípulos, e o que faz os discípulos de Jesus Cristo? Uma das coisas é ir. Agora, como é que Jesus fez para preparar os seus discípulos? Porque ele já tinha ido para a aula teórica, ele já tinha ido lá para o descanso do barco. Agora ele falou: eu vou usar uma outra estratégia. Então eu quero aqui trazer para você, nós juntos vamos aprender como é que Jesus preparou os seus discípulos, para nós pensarmos como ele está me preparando agora. Como é que ele quer que eu me prepare agora? Com certeza Deus dá oportunidades que na verdade são treinamentos, mas eu posso falar sim ou eu posso falar não. E aquele que fala sim, ele está sendo treinado para o melhor de Deus acontecer na sua vida. Olha o versículo 7, é o primeiro ponto que eu quero aprender aqui com você. Jesus só chama para uma missão quem é discípulo. Olha que verdade, anote aí em seu coração: Jesus só chama para uma missão quem é discípulo. Verso 7, quando Jesus chamou os 12, vamos lá, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus chamou quem? Chamou a multidão? Não. Você se lembra que Jesus e inclusive os discípulos deram tchau para a multidão? Falou: multidão, tchau, nós estamos caminhando agora num outro nível e nós vamos voltar para evangelizar vocês, mas tchau. Então Jesus chama quem? Jesus chama para uma missão aquele que é discípulo. E glória a Deus. Sabe, seria triste se Jesus tivesse pensado nessa obra chamada fé em Cristo e tivesse me deixado para trás. Triste para mim, porque ele poderia usar outro pastor, outra família pastoral, ele poderia usar outra pessoa no violão, é claro, porque ele é Deus. Quantas pessoas que ele tem para chamar? Bilhões. Mas aí ele resolve chamar a gente, ele resolveu chamar você para fazer parte desse ministério, ele resolveu dar dons para você, ele resolveu contar coisas para você, ele resolveu trazer você para você servir, para você ser canal de bênção. É um privilégio servir ao Senhor. Então quem é que nos chama para frutificar? É Jesus. É Ele que nos chama para frutificar. Ele nos chama, Ele capacita. Como? Utilizando líderes, utilizando situações como aquela lá da onda, do vendaval, como essa que Ele agora preparou para os seus discípulos. E depois que Ele capacita, o que Ele faz? Ele envia. Olha, como é que eu aqui, pastor Rodrigo, fui capacitado? Quando o meu pastor me chamava para fazer uma visita, quando ele me desafiava a orar naquela casa que eu ia com ele, quando ele me desafiava a pregar num culto domingo à noite, eu fui falando sim, sim, sim. Ó, isso aqui eu não sei, o senhor me ensina? Sim. E depois eu fui enviado. Então o Senhor, Ele está chamando discípulos para fazer a obra nesse tempo que nós estamos vivendo. As pessoas, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, os contatos da rede social, eles precisam de uma resposta. E qual é a resposta? Que Jesus é Deus, que Jesus é Deus, que o Senhor é Deus, que Ele é maravilhoso. E aqui Jesus chamou nessa estratégia específica, Ele falou: olha, vão de 2 em 2. E
Em outras palavras, ele estava dizendo: vamos andar juntos, mas não vamos todos, mas vamos de 2 em 2, porque um gera coragem no outro. Tão bacana, me recordo aqui no hashtag Momentos com a Igreja, a pastora Eliane indo com as irmãs em Cristo ali nas escolas e na creche, olha, 2 em 2. Quando ali Deus me levantou para ir junto com os homens, com os adolescentes, sim, ali nas empresas, de 2 em 2, troca de ideia, apoio, um vai lá e apoia o outro, fortalece o outro. Para que caminhar sozinho? Esse plano nunca foi de Deus. Então eu tenho que pensar que nós temos uma missão. Qual? Evangelizar, que é o mesmo que vacinar as pessoas contra o vírus do pecado. É isso mesmo. Evangelizar é vacinar as pessoas contra o vírus do pecado. Você já pensou que você possui uma vacina? A pessoa contaminada, se ela não for curada, ela irá para o fogo do inferno eternamente, com você, comigo, com a gente. Está uma vacina, temos uma vacina, e a gente pode resolver o problema. Exatamente, falar de Jesus, pegar o nome da pessoa e orar, ligar para ela, fazer um contato. É claro, se você é uma mulher de Deus, para que você vai fazer contato com não sei quantos homens? Não, você pode fazer com as mulheres, eu faço com os homens, e por aí fora vai. Para que gere ordem, para que a gente não venha ter problemas, para que não caiamos em ciladas, de maneira ordenada. Mas claro, o Senhor dá direções específicas, o importante é a direção do Espírito Santo. O certo é que nós temos a vacina. Agora imagina se um país consegue a vacina contra o coronavírus e não repassa para o Brasil, como é que a gente vai se sentir? Pior ainda, se o seu vizinho tiver a vacina contra o coronavírus e não te conta. Ah, mas é porque o pessoal lá tem medo de vacina, então não vou contar, resistente à vacina, não vou contar não. Mas aí do lado de cá você é resistente à vacina, mas tudo que você quer é a vacina, porque com a vacina você está tranquilo, não precisa de usar máscara mais, então é a vacina. Mas se seu vizinho não te conta, como é que você vai se sentir? Se é um parente, um colega da escola, você vai se sentir como depois que descobrir você tinha vacina para aquele vírus e não me contou? Você postou tantas coisas, mas não postou que você tinha uma vacina para aquele vírus de alta letalidade. A gente vai se sentir muito triste. E se eu tenho a vacina, eu preciso vacinar pessoas. Eu preciso vacinar. Como é que eu vacino? Eu vacino pegando o nome dela para orar. Eu vacino mandando um versículo, eu vacino ali pegando e entendendo a causa, eu vacino convidando ela para a reunião, para o culto, eu vacino dando a oportunidade a ela de ter uma experiência com Cristo de verdade, porque a religião não dá experiência. Seja lá ela qual for, a pessoa pode falar que conhece a Deus, pode falar, pode saber a Bíblia toda, mas se ela não tem experiência, se ela não entregou a vida dela para Jesus, ela é o seu alvo, ela é o meu alvo. É por isso que Jesus chamou os discípulos, para trabalhar no testemunho deles, para transformar a vida deles primeiro, para gerar uma experiência, para eles terem o que contar. Você entende o que Deus está fazendo na sua vida? O porquê que Deus está fazendo? Nós temos a vacina, a oração, a palavra de Jesus, o ato de demonstrar. Começa com os da nossa casa, a casa familiar de sangue, a casa família na fé, os que estão à nossa volta, os que estão servindo conosco, claro, mas isso é expansivo àqueles que estão lá fora. Isso não é fazer obra de caridade, é mostrar Jesus, é mostrar que Jesus está encarnado em você, é mostrar que você tem o DNA de Cristo, demonstrar o amor, levar salvação para aqueles que não têm. Todos falam de Deus, mas só quem recebeu Jesus como único Senhor e Salvador e está firme nessa decisão, esse é que é salvo. A Bíblia não dá outra margem, ela dá essa margem. Aquele que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, esse sim será salvo, e é salvo aqui também de todos os males.
e anda neste caminho, porque uma coisa é tomar Jesus como Senhor e Salvador, a outra coisa é andar neste caminho. Mas para a pessoa andar no caminho, ela tem que conhecer o caminho. E você que está me ouvindo, que já é a igreja, que já fez essa entrega, não tem nada melhor do que participar da obra de Deus, não tem nada melhor do que ser canal de Deus, não tem nada melhor do que ser instrumento de Deus, glorificar o nome do Senhor através da nossa vida. E para isso Ele nos chama, Ele nos dá coragem, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá fé, Ele nos dá a palavra, Ele nos dá dons, Ele nos dá para quê? Tudo é para Ele, mas para que chegue a outras vidas. É assim que o reino de Deus cresce. Queremos voltar dessa pandemia com a casa cheia, com pessoas sedentas, pessoas essas que serão abordadas por você, por mim. Nesse tempo tem gente se matando, mas a Constituição Federal não permite que passe aí reportagens de casos de suicídios. Mas tem pessoas que estão se matando, outros casamentos estão se desfazendo, famílias estão se desfazendo, mas com a igreja tem uma vacina chamada Palavra de Deus. Então o primeiro ponto que eu aprendo aqui nesta manhã: Jesus só chama para uma missão quem é discípulo. Se você é discípulo, compensa, vale a pena largar o que te atrapalha de exercer o seu chamado para exercer o seu chamado. Vale a pena você renunciar para poder exercer. Quem tem um chamado, ele morre de amor pelo chamado, ele quer fazer, ele quer participar. O cansaço vem. Eu me lembro, muitos anos já, né? Assim, uns 8, 9 anos, eu e o pastor Eliano fazendo cultos no lar, andando nessa cidade. Tinha dia que a gente estava assim cansado, detonado, estressado, começo de caminhada, mas a gente queria tanto falar do amor de Deus, entrar numa casa que a gente ia, e ao sair de lá a gente voltava cheio de Deus, a gente voltava descansado, a gente voltava maravilhado com aquilo que Deus fez. É muito bom, é gostoso. Às vezes uma mensagem que você envia para alguém, que você posta, você nem sabe, mas aquilo está fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Você dormir, Deus te dá um sonho, e esse sonho tem a ver com livramentos em vidas de outras pessoas, são os dons. Glória a Jesus. Por isso, o segundo ponto também está aqui em Marcos 6, o versículo 1. Discípulo não vai em nome dele mesmo, e sim em nome de Jesus. Então fica tranquilo, que se você toca em nome de Jesus, se você canta em nome de Jesus, se você prega em nome de Jesus, se você visita em nome de Jesus, se você faz a obra em nome de Jesus, não tem barreira, não tem fronteira. Você pode orar por alguém que está do outro lado do planeta, e essa pessoa será alcançada pelo Todo-Poderoso, porque você faz em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é todo poderoso. É Marcos 6, 7, tá? Não é 1. Olha só, quando ele falou: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos. Dando-lhes autoridade. O que é autoridade? Poder de ordenar. Você ordena em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu dou uma ordem. Todo demônio que está sobre esse bairro, sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre a nossa nação, batem a retirada em nome de Jesus. Aí você vê depois andando. Ou seja, Deus nos dá o quê? Autoridade para repreender o vento. Nos dá autoridade para ministrar a bênção de Deus. E às vezes nós não usamos nada disso. A gente fica à deriva lá, mas não usa. Somos a igreja. Poder de atuar, poder de se fazer obedecer naquele momento, que você está em nome do Rei, em nome do Poderoso. Então sim, você pode ministrar, você pode pregar, é claro, gente, ordenadamente. Não é fazer a obra à revelia. Tem gente que está desviada e está fazendo a obra como se fosse enviado, pregando o que não se deve. Mas não é por aí, assim Jesus não recebe. Quando você se dispõe a falar do amor de Deus, você vai em nome de Jesus, as portas se abrem. Quando você faz um convite para a pessoa para o culto,
você faz em nome de Jesus e Ele vai tocar no coração da pessoa. Quando você ora com alguém, quando você ora por alguém, você também faz em nome de Jesus, sabe? Ore para os seus lá na sua empresa, ore para a cidade, ore para o vizinho. Você não precisa conhecer o vizinho, mas você pode orar por ele. Aí Deus vai fazer você encontrar com ele, vai haver uma oportunidade. Às vezes ele vai precisar de alguma coisa física, você vai conseguir, vai batalhar, vai pedir a alguém, vai buscar na igreja, não sei, mas vai ser uma desculpa, uma oportunidade para fazer a obra de Deus nesse tempo. Que oportunidade nós estamos tendo, com o mundo em caos, você poder vacinar todo mundo. Olha, seja esse agente de saúde. Como? Levando essa vacina, né? O aniversário de alguém da sua família, dê um livro bacana, a pessoa vai ler, no livro fala de Jesus, não sei, tem várias oportunidades para nós frutificarmos, para nós atuarmos. Ah, pastor, mas eu sou tímido. Eu aprendi uma coisa aqui no último culto de quarta-feira, esse negócio, Marcos 4:40, está facinho de achar, está aqui em Marcos 4:40, é bênção, lê a Bíblia todinha. Marcos 4:40, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Olha, então o que eu tenho que fazer? Senhor, tira a minha timidez, Senhor, me dá uma ousadia para falar das... Aí você continua tímido lá no dia a dia, mas a hora que você vai falar de Jesus, você vira um leão, você vira uma onça, você fica grande igual a pastora Eliane, baixinha, mas quando ela prega, eu olho para ela, parece que ela tem 10 andares de altura, porque vem uma coragem muito doida, e você fica corajoso, uma coisa fica queimando dentro de você. Uma vez eu estava numa reunião, era tipo uma inauguração assim, lá da empresa, ela mudou de escritório, né? Eu servi lá na empresa há muitos anos, e fizeram uma roda, eu fiquei, meu Deus, eu precisava orar aqui, e o pessoal é de outra religião e tal, eu falei assim, eu não sei nem o que eles vão entender, vocês vão deixar, mas aquilo, bum, 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 meu coração ficava, né, eu quase passando, eu não posso perder essa oportunidade, mas eu estou meio com medo. Aí eu falei, abri a boca e falei, eu quero fazer uma oração, e aí a pessoa deixou eu fazer, e aí nós fizemos uma oração lá, glória a Deus, sabe, há um queimar dentro da gente, claro, e Deus usa pessoas no hospital, profissionais, separa uns para ficar na casa dele, Deus tem vários propósitos, eu tenho que encontrar o meu em Cristo e persegui-lo, glória a Deus por isso. Nós não podemos ser tímidos para falar do Evangelho, nós precisamos ser estratégicos. Tem pessoas que você vai saber como é que você fala, com alguns é oração, com outros você passa, você estende a mão e fala em nome de Jesus, ela não está nem sabendo, você já está profetizando. Nós precisamos ter oportunidades, mas também de ter o quê? Estratégias, porque nós é que temos esse privilégio de falar do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador, do nosso amado. Como que eu não vou falar do meu amado? Como é que eu não vou confessar o meu amado? E quando a gente não pode falar nada, a gente testemunha, aquela pessoa olha para a sua vida e fala, meu Deus, olha como essa pessoa é obediente, olha como é que ela está crescendo, está sendo abençoada. Lembra de José? Cara abençoado, por quê? Então eu preciso entender essas coisas, tenho que deixar o Senhor Jesus me transformar, pode tomar o meu coração e eu pensar, tudo é para a glória dele, tudo é para a glória dele, é para o reino dele crescer. Já pensou lá naquele dia do joelho se dobrar, e aí ele olha para nós e fala assim, meu Deus, olha, você trabalhou tanto, você serviu, você foi tão fiel, você me amou tanto, você se preocupou com as vidas que estavam morrendo, você levou a palavra, você renunciou, você foi fiel a mim o tempo inteiro. Olha que bom, entra na minha presença, servo bom e fiel. É isso que eu quero escutar. A nossa vida aqui é para isso. Se eu tenho uma família, se eu sou casado, se eu tenho filhos, esses filhos vão formar famílias para Cristo. Isso eu tenho que entender, esse é o alvo. Jesus deu aos discípulos autoridade. A igreja tem uma autoridade sobre ela, na qual ela não conhece. Às vezes nós não conhecemos, mas ao buscar a intimidade com Ele, eu vou encontrar, porque é um caminho, eu vou chegar na santidade, eu vou encontrar autoridade.
e eu vou conquistar para ele em nome de Jesus. Então o terceiro tópico está aqui, em Marcos 6, agora dos versículos 8 ao 11. Vamos ler rapidamente, acompanhem comigo. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Agora, não leva nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias. Olha como que Jesus é detalhista. E não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos tirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Sabe o que eu aprendo aqui nesses versículos? Quem é discípulo anda debaixo das ordens e das orientações do seu mestre. Por que Jesus não quer que eu vou de 2 túnicas? Eu vou sim, eu vou sentir frio e vou usar, então eu vou levar 2 túnicas. Eu quero fazer a obra de Deus, mas eu quero ir com 2 túnicas e não tem nada a ver. Não vai desse jeito. Se ele falou não leve 2 túnicas, vai com a roupa do corpo. Se ele falou não leve dinheiro, é porque ele vai te dar dinheiro no meio do caminho. Se ele falou que é para você levar o bordão, leve o bordão, que ele vai te ensinar o bordão, o que você vai fazer com ele. Mas nós temos que obedecer. Quem obedece é discípulo, não é a multidão. Então é muito fácil, dentro de uma igreja, de uma denominação, tem discípulo e tem multidão. Eu tenho que ser discípulo. Agora, eu separei aqui 3 cuidados. 3 cuidados. O primeiro cuidado seria o tópico 3.1. Primeiro cuidado: cuidado para não levar peso na jornada ou excesso de bagagem. Pastor, eu entendi essa minha jornada cristã de servir ao Senhor, incluindo minha vida pessoal, profissional, mas eu sou servo em todo lugar. Então cuidado para não levar peso na jornada ou excesso de bagagem. Você viu aqui os detalhes? Para que levar 2 túnicas? Isso vai te causar, você vai levar mais um peso. Para que levar dinheiro? Isso vai dar problema para você no caminho. Eu vou te dar lá. Olha, vai de sandália, porque a sandália ela é leve. Você já reparou que o pessoal do esporte, eles têm os calçados planejados para não levar sobrepeso? Você já reparou nos carros de Fórmula 1 de corrida? É tudo desenhado para que ele fique leve. E o autor aos Hebreus, que bênção, né? O autor aos Hebreus, vamos lá, Hebreus 12:1, nós ministramos aqui outro dia sobre desembaraçar. Olha bem, olha, Hebreus 12, corre aí, Hebreus 12, o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso. É uma corrida espiritual. Ministramos aqui, essa ministração está lá no site, você pode ouvir. Desembaraçando de todo o peso, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas se eu levar mais coisas do que o necessário, gente, não dá para correr. Não dá, eu vou ter que parar toda hora, vai gerar um cansaço, eu vou perder tempo, eu vou parar não sei quantas vezes. Não leve sobrepeso, não leve excesso, leve só aquilo lá, pastor, eu ainda estou com excesso. Vamos orar, vamos marcar um particular para a gente poder orar, colocar em oração, buscar uma saída, buscar a Deus. Deus vai nos ajudar a desembaraçar, mas eu preciso ir. Eu preciso ir do jeito certo. Então o primeiro cuidado é esse, 3.1. Cuidado para não levar peso na jornada ou excesso de bagagem. Segundo cuidado, 3.2. Cuidado com pessoas desviadas da fé que tentam orientar e discipular como se estivessem autoridade, para isso e distorcem a palavra. Então o segundo cuidado, cuidado com as pessoas desviadas da fé, que estão orientando outros, fazendo movimentos, mas distorcem a palavra de Deus. Naquele tempo já tinha pessoas que mercadejavam o evangelho, por exemplo. Aí por isso Jesus falou, não levem dinheiro, sabe? Porque vai parecer que o assunto de vocês na estrada é dinheiro. Olha 2 Coríntios 2,17, vale a pena você conferir.
2 Coríntios 2:17. Então, as orientações de Jesus são importantíssimas e hoje ele orienta através da palavra, através do Espírito Santo, através da liderança, através de sonhos, de direções. Deus é Deus, continua sendo Deus. Às vezes a gente não entende a direção, mas o importante é obedecer. 2 Coríntios 2:17, porque nós não estamos como tantos outros, falou Paulo, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então Jesus lá atrás falou assim, olha, nem tinha Paulo aqui ainda. Jesus falou, não levem dinheiro não, cuidado, muita gente anda por aí fazendo a obra de forma errada, ensinando de forma errada. Olha, eu, pastor Rodrigo, prefiro ensinar sobre ofertas e dízimos, porque se você é fiel e você vê Deus agindo na sua vida, não tem dúvida do que não ensinar sobre dízimos e ofertas e mercadejar o evangelho, cobrar pelas mensagens, cobrar pelas visitas, cobrar pelas orações, cobrar para tudo. Não, essa não é a visão do reino. Essa não é, de graça recebe, de graça você dá, você passa para frente. Mas no lugar que não ensina sobre dízimos e ofertas, tem que cobrar para testemunhar, cobrar para orar, cobrar para ungir, cobrar quando o milagre acontece. É outra coisa isso. Mas aí às vezes a gente fica perdido. Mas a palavra de Deus, ela dá essa direção, ela dá esse norte. E ela não deixa dúvida. O Senhor é bom, Ele dá todas as coordenadas. Terceiro cuidado, 3.3. Cuidado para não fazer a coisa certa do jeito errado. Nós não precisamos inventar a roda. Nós precisamos obedecer somente às Escrituras. E as Escrituras não vai de Mateus a Apocalipse. A Escritura vai de Gênesis a Apocalipse. Toda a Escritura, toda, Hebreus diz que ela é eficaz, ela corta mais do que espada, de Gênesis a Apocalipse. Dá uma olhada comigo aqui, Gálatas, abre a sua Bíblia, Gálatas 3, versículo 8, glória a Deus, Gálatas 3, no versículo 8, Gálatas 3, 8, olha, depois da ministração aqui, continue pensando na mensagem que Deus está falando com você. Continue ruminando a palavra de Deus. Durante a semana, continue ruminando o que Deus está falando. Porque eu vou continuar ruminando. Porque eu quero ver Deus falando mais comigo ainda. Gálatas 3, versículo 8. É de Gênesis a Apocalipse. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Aí eu tenho que dar glória a Deus. Porque eu não sou judeu de sangue. Não sei se você é judeu de sangue, talvez você não seja judeu de sangue, se você for brasileiro, você não é judeu de sangue, mas Paulo chegou a esse entendimento que tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou previamente o Evangelho a Abraão e disse, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. O Evangelho foi anunciado a Abraão, sim. As boas novas foi anunciado a Abraão, sim, diretamente do próprio Deus. Usou um sacerdote naquela época, Melquisedeque, mas usou. Então o Evangelho começa onde? Começa em Gênesis. O Evangelho começa em Gênesis. Antigo Testamento e Novo Testamento é para separar a antiga aliança da nova aliança, mas é um evangelho só, é uma palavra só, contextualizada, costumes diferentes, mas é a mesma palavra que veio do céu para a minha vida e para a sua vida. Então cuidado para não fazer a coisa certa do jeito errado. Nós não precisamos inventar doutrinas, o que nós precisamos é seguir a sã doutrina, porque há presença de Deus e há poder de Deus. É na sã doutrina que vai de Gênesis a Apocalipse. É claro, Jesus cumpriu toda a lei, porque a regra, a lei, ela não pode resolver os nossos problemas. Leia o livro de Hebreus. Mas nós temos que entender por um relacionamento.
Então hoje, assim como Jesus deu recomendações aos discípulos, as recomendações hoje para nós falarmos de Jesus, eu separei aqui algumas. Recomendação A: você pode ligar para alguém que conhece e procurar saber como essa pessoa está passando. A resposta que essa pessoa vai te dar é uma oportunidade de oração. Recomendação B: você pode enfatizar o que Jesus pode fazer pela vida da pessoa, dando a ela uma oportunidade para então ver o agir de Deus e ver que Jesus não está pregado na parede. Você não precisa mandá-la tirar o Jesus pregado da parede da sua casa. Você só precisa dar a ela essa oportunidade de ver que Jesus está vivo. Porque quando a pessoa descobre que Jesus está vivo, ela tira ele da parede. Ela remove todos os outros ídolos e os outros nomes e converge para Jesus. Quando ela crê em Jesus, ela sai da religião que ela está, porque se lá não é só Jesus, então por que ela vai ficar lá? Ela vem seguir Jesus e até junto com você. Recomendação C: você não vai discutir religião e nem doutrina com ninguém, mas vai falar de Jesus após ouvir a necessidade da outra pessoa. Recomendação D: a quem você vai falar? Aos da própria casa, aos da empresa, aos da escola? Recomendação E: aos sumidos dos cultos. Sim, eles também precisam receber uma palavra. Aos vizinhos, creia que Deus vai colocar vidas ao seu lado, na sua frente, vai te dar sonhos e visões. É para você evangelizar. Recomendação F: use as redes sociais também. Quando as pessoas conhecem o seu posicionamento, fica mais fácil, porque elas irão identificar que ali tem um discípulo de Jesus. Glória a Deus. É número, letra, não é? O pessoal assiste aula lá no EAD e tem tudo isso, por que na pregação não pode ter? Não é verdade? Pegue isso para a sua vida. Pastor, passou rápido, eu não peguei, me manda um zap aqui para a igreja, eu te mando tudinho aqui o PDF para você ler e praticar. Ponto 4 está no versículo 12. Marcos, vamos lá? Marcos, capítulo 6, versículo 12. Marcos 6, 12. Aleluia, glória a Jesus. Então vamos ver, ponto 4, Marcos 6, 12. Então saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse. São muitos discípulos, mas com uma só mensagem. É isso que eu aprendo aqui no ponto 4. São muitos discípulos, mas com uma só mensagem. Qual que é a mensagem do Evangelho? É o arrependimento. Você vê João Batista pregando, Jesus pregando, né? Os discípulos depois transformados em apóstolos pregando, os outros discípulos pregando. O que eles pregavam? Arrependimento. Você vê as cartas de Jesus às igrejas em Apocalipse, o que Jesus sempre falou naquelas cartas: arrependimento. São muitos discípulos, mas só tem uma mensagem. A mensagem é essa: arrependimento. Quando você fala de Jesus, você leva as pessoas para Jesus, elas irão encontrar com Ele, terão essa oportunidade, se arrependerão, porque essa vacina, ela é poderosa contra o vírus do pecado, e você é o agente de Jesus para você, para fazer isso. Você é o agente de Jesus. Quem é que prega senão a igreja? Éfata, pregou aqui a pastora Eliane no domingo passado no culto das 10. Éfata, está lá a mensagem na nossa plataforma, ouça. Abre-te um novo tempo, fale de Jesus, meu Deus, declaração poderosa. Jesus sarou aquele homem que passou a ser a igreja. Então quem é a igreja? A igreja é você, a igreja somos nós, você é a igreja. Você é a expressão do que há de belo, é a noiva do leão, seu amor eterno, fez da terra o seu jardim, para anunciar o seu amor. E quando o mal tenta impedir, o leão ruge
você chora, sente dor, o lodo te leva pro jardim. Não há quem possa que esse amor, o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor, o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor, o leão rugir. O leão está te enchendo agora de coragem para você ir, porque você é a igreja. O leão está te dando sonhos, está te dando visão. O leão está te enchendo de dons para você exercer para a glória dele. Está destravando a sua língua, está destravando os seus pés, está te dando entendimento, está te mostrando aonde tem vidas, está te mostrando aonde tem peixe para pescar. Aleluia, ele está abrindo a nossa visão, ele vai levar você a frutificar. Não tenha medo, descanse, porque o leão está contigo e você é a expressão do que há de belo, porque nós somos as primícias da criação. Ele conta comigo e com você nessa obra. Seu amor eterno, que fez a terra o seu jardim, pra anunciar seu amor. E quando o mal tenta ferir, o leão rugir. Esse luta contra a mal, ela é gloriosa, se aponta para o céu, ela é gloriosa. Se você chora, sente dor, o mundo te leva pro jardim. Não há quem possa que esse amor, o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor, o leão rugir. Seja onde for, ele vem pra defender. Se pelo seu amor, o leão rugir. Você não está só, eu estarei contigo até a consumação do século. Portanto, ide e fazei discípulos em meu nome, ensinai-os a guardar as palavras que eu tenho te ordenado, os batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nada maior, não há nada melhor a que se fazer nesse tempo do que a obra do Pai, do Todo-Poderoso. E Ele mesmo disse, Jesus, que você, a igreja, a noiva, aquela que há de belo, vai fazer obras maiores do que Ele, para a glória dele. Então esse negócio é comigo, esse negócio é você. Que venha um peso de glória agora no seu coração, que venha um peso de responsabilidade, que venha um peso do querer renunciar a tudo para fazer a obra de Deus. Aleluia. Não tem medo de renunciar não, porque quando você renuncia, Deus coloca na sua mão para você cuidar. A mãe de Moisés renunciou ficar com o seu filho para entregar o seu filho. E quando ela entrega o seu filho, então Deus devolve o filho para ela cuidar até um certo tempo, para ele ir depois lá para aprender ali na casa de Faraó como ser um homem de Deus. Não se preocupe, só obedeça. Ponto 5, está em Marcos, capítulo 6, versículo 13. Olha, não se esqueça, você é a igreja. Marcos 6, 13. Expeliam muitos demônios. Como que os demônios vão sair dos endemoniados? Através da igreja que ora. E curavam numerosos enfermos. Não é só a medicina que ele usa orações, ungindo-os com óleo. Então aqui no ponto 5 eu aprendo: os sinais acompanham somente aqueles que creem.
Você ora, o milagre acontece em nome de Jesus, é sinal, vai acompanhar quem? Quem crê. Você ora, a provisão vem, o milagre da provisão vai acompanhar quem? Aquele que crê. Só para você? Não, para os vizinhos, para as outras pessoas. Agora, nos cuidar é uma coisa, ter medo é outra coisa. A igreja não tem medo, a igreja se cuida, mas a igreja não tem medo, a igreja é corajosa. E se ela apontar para a terra, dá errado, a glória dos homens. Mas e se ela apontar para o céu? O que nós cantamos aqui? Quando ela aponta para o céu, ela é gloriosa, porque é tudo em nome dele, por ele, para ele, e porque dele você já conhece a história. Encontrou um enfermo aí quando você foi fazer esse trabalho de evangelismo? Ore. Achou um endemoniado? Expulse. Dá uma vasculhada agora, melhor, depois que terminar aqui, nos seus contatos aí, no seu smartphone, no seu telefone. Quem aí está sozinho, abandonado, precisa receber uma direção de Deus? É essa pessoa que você vai fazer um contato. Primeiro os discípulos, eles foram preparados. Depois que receberam o chamado, toparam, que você sabe que foi só diminuindo o número até chegar em 12. Antes de 12, o destaque que eram 70, mas foram muito mais, e a coisa foi para 12, você sabe que voltou para 11, porque Judas escolheu outro caminho, e depois o apóstolo Paulo iniciou a carreira lá mais à frente. Então os discípulos, após serem chamados, eles foram preparados, eles toparam ser preparados, eles se converteram, eles passaram a ter vida com Deus, uma vida de devocional, de renúncia, de ler a palavra em casa, de orar em casa. Olha, semana passada, poderosamente, a pastora Eliane ministrou aqui sobre o Efatá, e eu lembro, depois eu fui ouvir novamente ali pelo aplicativo, e ela colocou isso muito bem. Nós começamos orando em casa, declarando em casa, e o Senhor Jesus nos leva para outra casa, para outra margem. Foi isso que ele fez aqui nessa instrução. Ele agora fala com os discípulos: olha, eu estou enviando vocês, vocês irão sobre essas coordenadas, eu não vou com vocês, vocês irão e vão fazer assim e assim, falar da obra do Pai. E ali eles foram o quê? Enviados. Com a gente é a mesma coisa. Nós cantamos aqui em outros cultos de celebração: os filhos profetizarão, são flechas incendiadas que encontrarão os alvos. Olha, se você é discípulo, se você é filho de Deus, é claro que você vai ser enviado. E a hora que você for enviado, aceite o envio, porque assim Deus age. Os filhos nas nossas mãos são flechas, diz Salmos. Os sinais acompanham somente aqueles que creem. E antes de orar aqui, para nós encerrarmos a celebração, porque o culto vai continuar, abra sua Bíblia agora em Marcos 16. Olha o versículo 15, porque você pode orar: Pai, eu vou fazer a obra do Senhor, mas eu te peço uma coisa, que os sinais me acompanhem. Eu quero orar e realmente o Senhor fazer a obra, sendo assim da tua vontade. É por isso que existe: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, porque você tem que estar em Jesus, você tem que estar enxertado em Jesus, para que quando você orar, você já vai orar o que Ele quer que você ora. É um negócio de doido, mas é verdade. Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes: olha, Jesus volta aqui, após o momento em que Ele ressuscitou, para dar aqui uma última coordenada. Assunto esse que ele já tinha tratado, mas ele coloca: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Irmão, se todos nós falarmos assim: olha, eu não vou evangelizar, eu não vou pregar, eu não vou postar um versículo, eu não vou visitar, eu não vou orar, eu vou deixar isso somente para os líderes das religiões, o evangelho vai acabar. Por quê? Porque a maioria é a igreja entre aqueles que são igreja. Não são líderes ou pessoas que têm cargos. Nós temos uma missão geral, todo mundo tem essa missão. Então o Senhor falou para esses discípulos, eles obedeceram, a igreja cresceu, chegou até aqui. Então ele está falando para nós. Versículo 17: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, então em nome dele.
expelirão demônios, falarão novas línguas. Mas e se eu não crer? Não vai acontecer. É simples assim. Se eu não crer nas coisas espirituais, elas não irão acontecer. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando você for orar por alguém que está enfermo, você pode citar isso aqui. Você pode falar, Senhor, conforme diz a tua palavra, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E em teu nome, eu estou impondo as mãos, ou eu estou mostrando aqui, levantando as minhas mãos nessa direção, e eu creio que o Senhor está operando, que o Senhor está curando. Quem que vai fazer a obra? É Ele. Nós só temos que crer. Exatamente. Nós temos que crer. Assuma a sua missão. Não deixe para depois. Se você não pode ir fisicamente hoje, use o celular e as ferramentas que Deus já colocou, principalmente a oração. E nesse momento final eu quero orar para você ir. Eu quero orar para que Deus coloque autoridade na sua vida. E é claro que Deus não é irresponsável. Ele vai colocar autoridade na vida daqueles que estão em busca de santidade, que por sua vez estão buscando intimidade. Então quer dizer que eu posso orar aqui para Deus dar autoridade para todo mundo. E Ele vai dar autoridade para quem está buscando santidade e para quem está buscando intimidade. Os outros Ele vai esperar para a pessoa entrar nessa fila, e quando chegar lá, Ele vai liberar autoridade. Então nós vamos orar aqui com esse entendimento. E o que você faz? Você fica pronto aí para receber. Porque se Deus libera para você alguma coisa, você vai pegar e vai falar, amém, Pai, eu entendi, eu vou. Eu faço parte da grande comissão. Eu estou agora com essa oportunidade, esse privilégio de levar essa vacina. Vacina essa que não dói nadinha, não é aquele agulhão, aquele negócio de doido, misericórdia. É uma coisa fácil. Você vai levar para a pessoa, é doce, é suave, é Jesus, o fardo é leve, é o maravilhoso. Aleluia. Então vamos orar aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós te adoramos, Pai. Nós levantamos aqui, meu Pai, um clamor ao Senhor neste momento, pedindo a Ti, ó Deus, que nos levante como a igreja, como a noiva, como a igreja que tem coragem, que tem autoridade. Então, Pai, em nome de Jesus, dê autoridade aos Teus filhos. Eu repreendo o medo de ir, o medo de falar, o medo de orar. Eu repreendo aqui, Pai, em nome de Jesus, mas eu te peço algo, dê estratégias, que nós possamos ir do jeito certo, fazer do Teu jeito, conforme o Senhor nos orientou, e que o resultado, Pai, seja para a Tua glória. Mas uma coisa nós te pedimos, que os sinais venham acompanhar, ó Pai, a cada um de nós, em nome de Jesus, que haja cura, transformação e principalmente conversão de vida, salvação, ó Pai, de pessoas, em nome do Senhor. E se alguém estiver ouvindo essa mensagem agora, mas não entregou a sua vida para Cristo, mas quer viver o que os discípulos viveram, quer viver o que nós estamos vivendo, Pai, tome essa vida agora, que ela entregue a sua vida agora para o Senhor Jesus, te tome como o único Senhor e Salvador, e que viva agora uma nova história. Sim, passe por todos os processos, batize, passe ali pela caminhada, pela jornada, e venha a exercer a autoridade em Teu nome, em nome de Jesus. Pai, eu oro, eu peço ao Senhor, derrama essa unção sobre nós aqui na Fé em Cristo, e sobre, Pai, os Teus filhos espalhados nos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo. Palavra de hoje, a qualquer momento, só aqui, na Fé em Cristo.